Olá, amigos do canal Diretriz Espírita. Hoje a gente vai abordar médio vidente e as ilusões da imaginação. Esse assunto é amplamente discutido por Allan Kardec em O Livro dos Médios e também outras obras que falam a respeito dessa necessidade de se precaver contra esses inconvenientes. E por falar em inconveniente, a gente vai encontrar na abertura do Livro dos Médios Kardec informando que muitos inconvenientes, perigos na mediunidade poderiam ser evitados se nós adentrarmos para o campo da mediúnica, vamos dizer assim, estudássemos aqueles fenômenos. A gente vai então verificar que a imaginação nossa, nossa visão, mesmo aqui na Terra, com os olhos carnais, a gente tem essa dificuldade de analisar as coisas. A gente observa aqui, por exemplo, algumas imagens demonstrando como que é fácil de se criar ilusão. Imagina quando se trata, então, de questões espirituais que envolvem a nossa mente. Então, Kardec, no Livro dos Médios, como eu referi há pouco, essa é a base nossa, na questão 87, ele fala a esse respeito, inicialmente. Então, eu gostaria de dividir aqui as duas categorias, grandes categorias que envolvem a mediunidade. De um lado, a gente vai encontrar os médios que produzem efeitos físicos, que seriam aqueles, né, que a gente vê com os olhos normais, né, a levitação, materialização, deslocar objetos, ruídos, dá-se o nome de efeitos físicos, na grande categoria. De outro lado, dá-se o nome de efeitos intelectuais, porque envolve a questão do médico estar apto a receber mensagens do além, receber essa mensagem e transmitir essa mensagem de forma inteligente, vamos dizer assim, daí essa grande visão colocada por Allan Kardec. Mais à frente, então, nessa questão 167, a gente vai detalhar aqui rapidamente, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Ele coloca, então, que médium vidente são aquelas pessoas dotadas de ver os espíritos, olha só, de ver os espíritos no desencarnado. Alguns vão gozar dessa faculdade de estado normal, vamos dizer assim, né? Ver os espíritos naturalmente. Outros, né, vão ocorrer, né? Quando está em estado sonambúlico, vamos dizer assim, quando ele desdobra em espírito e vê as questões do mundo espiritual. E também tem aqueles que só vê esses espíritos num momento passageiro, numa crise. E daqui a pouco a gente coloca que crises seriam essas. Mas poderemos classificar como sendo realmente médio aquelas pessoas que veem os espíritos, certo? Mas também tem aqueles, ou todos nós, que também vemos os espíritos durante o sono. A gente encontra aqueles que já desencarnaram. Mas nesse caso não é mediunidade, é simplesmente a alma se emancipando e, como espírito, vai entrar em contato com outros espíritos que vivem no mundo dos espíritos. Então, Kardec detalha o seguinte, né? O médium vidente acredita ver pelos olhos, mas na realidade ele vê com a questão da alma. Por essa razão, eles tanto veem com os olhos fechados ou abertos. Dessa maneira, também um cego também poderá ver os espíritos, demonstrando que essa dimensão espiritual fica na questão do perispírito e não na organização física nossa, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vai reforçar aquela tese anterior que fala sobre isso, né? Nós devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas com a faculdade mediúnica. A gente vai ter dois momentos. O primeiro momento são as pessoas que estão no momento da morte, elas começaram a ver as pessoas desencarnadas, né, que são suas amigas, e aproximaram do seu leito da morte. Quem fala muito bem sobre isso é Neto Bozano, crise durante a morte, vamos dizer assim. E, por outro lado, muitas vezes, quando a gente está numa questão assim, de ansiedade, não tem um caminho a ser seguido, muitas vezes apresenta-se os nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, e nos dá sugestão. Mas isso significa que seja mediunidade de evidência. É um momento que ocorre comum a todo mundo. Então, Kardec coloca que esses casos aqui, quando ocorrem de forma isolada, não constituem uma faculdade. A faculdade realmente de ser médio vidente, né, é naquela em que você consegue realmente ver os espíritos, seja numa reunião mediúnica, seja onde você se encontra, de forma assim diferente. Você vê as coisas ao seu redor, né? E pode ser uma coisa assim permanente, vamos dizer assim. Isso seria então a mediunidade, correto? E então a gente vai verificar também, né, que vai existir médiuns que só vê os espíritos, né,
quando eles são evocados, descrevem todos os detalhes que constituem, né, eles. Há outros que conseguem ver de forma geral o mundo espiritual. É o caso de Dona Teodora Oliveira, em Minas Gerais, a Dona Ivone Pereira, médios que tinham facilidade de ver o além com naturalidade. Então, o alerta de Kardec: a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma das faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que provoque, se não quiser expô-la às ilusões da imaginação. Então, quando você força uma pessoa a querer narrar o mundo espiritual, você vai dar asas à imaginação dela e ela vai criar, então, imagens irreais, certo? E coloca: quando temos o germe de uma faculdade, no modo geral, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-se com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que se não tem. Detalhe importante: é aqui uma coisa real. É muito comum você encontrar com pessoas afoitas que falam assim: estou vendo o espírito ao seu lado, e narram as coisas, né, que poderá ser realmente de espiritual, ou poderá ser fruto da sua imaginação, ou ela pode também estar vendo aqui que eu estou pensando, uma série de coisas a esse respeito. Aí vem uma questão muito importante a ser analisada, né? Aqui nessa questão aqui abaixo, né? Que coloquei aqui, que existem fatos de pessoas enganar-se de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Aqui narro rapidamente um caso que eu vivenciei em Minas Gerais. A gente fazia parte de um grupo de trabalho para poder reaproximar as casas espíritas, e visitando uma pessoa muito importante, nossa cidadezinha, ele então nos comenta, né, que já fazia esse trabalho há algum tempo, mas ficou surpreendido quando ele foi numa reunião mediúnica numa área rural, muito frequentada pelas curas que realizavam, e de repente uma pessoa lá, na reunião que ele foi convidado para participar, narrou para as pessoas que ele tinha uma energia muito forte concentrada perto do tórax, e essa energia movimentava para baixo e para cima, e falava que ele era uma pessoa iluminada. E ele ficou assim muito preocupado com isso, foi para casa com aquela ideia e falou assim: eu não tenho essa questão, né, disso, né? Aí a gente verifica que quando os médios videntes, nós temos que desconfiar realmente, porque aqui coloca que muitos são raros, certo? Desconfiar realmente, analisar se é realmente. E então ele volta, esse amigo, outro dia na reunião, já com interesse de tentar esclarecer, e quando chega lá, o mesmo médio vidente fala que ele movimentava para baixo e para cima, essa energia deslocava para um lado, mas já era um movimento que ele estava fazendo de forma programada. Ele descobriu que tinha um relógio, esse lugar é muito escuro, um relógio fluorescente, né? E esse relógio, então, fazia com que, quando ele, no escuro, destacasse essa cor. Então, quando ele movimentava o braço para um lado ou para o outro para cima, era reflexo dessa mão sendo movimentada e, com isso, o relógio. Daí, a pessoa que estava na reunião provocar essa fraude, né? Será que essa pessoa era realmente médium ou simulava todas as comunicações? Então, a gente verifica que é um assunto que merece ser estudado por nós, né? Porque é uma faculdade, né, que pode levar a pessoa ao ridículo, narrar coisas irreais a esse respeito. E assim são muitos casos que ocorreram conosco, né, durante a nossa trajetória no trabalho espírita em nossa região. Fica a reflexão: analisar bastante, aquele que participa da reunião mediúnica ter ideia melhor do que vem a ser o médium vidente. Compartilhe, participe do nosso canal, se inscreva. Até o momento.